Oi pessoal, e aí, tudo bem? Prontos para mais um vídeo para entender um pouco desse universo digital? Bora lá então. Aquelas pessoas que acompanham o nosso canal devem saber disso. Sociologia é uma ciência que, por excelência, estuda, analisa, investiga e busca compreender as relações sociais. Desde os clássicos, com Marx, Durkheim e Weber, até com os contemporâneos como Bruno Latour, Howard Becker e Angela Davis e tantos outros, a busca de todas e todos é tentar desatar os nós que compõem a vida social. O interessante é que, por mais que o objetivo seja o mesmo, ao longo do tempo, os acordos e os entendimentos do que poderia ser incluído nessas relações sociais foi mudando. No início da sociologia na Europa, ainda não eram tão presentes os estudos de interseccionalidade, por exemplo. Isso significa que a sociologia acompanha o desenvolvimento da sociedade, vai com ela se complexificando, expandindo e se tornando cada vez mais capaz, com cada vez mais instrumentos, de compreender o que se passa com nós, os humanos. Uma das perspectivas sociológicas que ajudam a entender como o que a gente vive hoje é a ideia de que as relações sociais devem ser pensadas como redes sociotécnicas. Redes sociotécnicas é uma nova proposta epistemológica, ou seja, uma nova forma de olhar para a vida social. Este novo olhar foca na relação entre três coisas: humanos, não humanos e instituições. Um estudo sociológico que leva em conta a existência de redes sociotécnicas não pode querer explicar a vida em sociedade observando apenas os seres humanos, como eles se relacionam e tudo mais. Se assim ele fizer, estará deixando uma parte considerável de explicação e compreensão de fora. Pensar em redes sociotécnicas implica, em qualquer análise a ser feita, considerar que nós, seres humanos, estamos em contato com não-humanos, os objetos e os outros animais, permeado por instituições, desde as mais essenciais, as amplas, até as menores e supérfluas. Eu gosto demais dessa ideia de redes sociotécnicas. Os últimos vídeos que eu postei aqui trabalham com essa concepção. Tanto o da Shoshana, com a ideia de uma nova fase do capitalismo, quanto a do Han, com a ideia de uma sociedade de mortos-vivos, partem do pressuposto que as relações sociais são constituídas desses três elementos. Para continuar com a nossa incursão nos estudos que estou fazendo na minha pesquisa de doutorado, hoje eu quero trazer para vocês um texto importantíssimo do Langdon Winner, professor de um instituto politécnico norte-americano. O texto foi traduzido para o português e está disponível na revista Analítica, e eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. O título do texto, Artefatos têm Política, é em si provocador. Então, sem mais delongas, vamos ao texto. Será que a tecnologia tem um caráter político? Será que a construção de uma máquina implica em decisões políticas? A utilização de certo aplicativo incide na vida política pública de um Estado? O que você acha? O texto do Winner é essencial para nos ajudar a entender a relação íntima que existe entre tecnologia e política. Ele inicia o seu texto resgatando uma afirmação fantástica de Lewis Mumford, que afirma existir dois tipos de tecnologia, uma autoritária e uma democrática. A autoritária precisa de um sistema fechado para funcionar. A outra, democrática, está centrada no ser humano, portanto, é mais difusa. Para exemplificar essa ideia, ele traz a noção de Denis Reis. Uma sociedade pautada em energia nuclear tem tendências ao autoritarismo, enquanto aquelas pautadas em energia solar possuem habilidades ou possibilidades maiores de democracia. Iniciando assim o texto, Winner vai desenvolver sua tese de que, sim, qualquer artefato tecnológico possui política. O primeiro ponto que o Winner irá desenvolver nesse texto é tentar fugir do determinismo social e também do determinismo tecnológico que contamina as análises de tecnologia e política. O determinismo social é aquele que, ao buscar as origens sociais de uma inovação tecnológica, se dá por satisfeito e garante ter resolvida a questão da relação da tecnologia com a política. Esse tipo de análise desconsidera um olhar mais atento para a própria tecnologia analisada e procura focar nas já conhecidas estruturas de poder social. Por exemplo, dizer que tudo é resultado do conflito de classe, ou da ideia de que um fato social que impõe determinado avanço, ou a ideia de um compartilhamento de valores
que conduzem a um certo comportamento. Do outro lado, um determinismo tecnológico silencia o debate logo de saída. Afinal, não é lógico atribuir qualidades morais e políticas a agrupamentos de metais, plásticos e circuitos. Tá, daí fica, como que a gente pode fugir desses determinismos? Segundo Wiener, temos que fazer uma teoria da política tecnológica, que, nas palavras dele, abre aspas, seu ponto de partida é uma decisão de levar os artefatos técnicos a sério. Em vez de insistir que tudo é imediatamente reduzido ao jogo de forças sociais, a teoria da política tecnológica sugere que prestemos atenção às características dos objetos técnicos e ao significado dessas características. Como um complemento necessário e não uma substituição, às teorias da determinação social da tecnologia, essa abordagem identifica certas tecnologias como fenômenos políticos em si mesmos. Fecha aspas. Pronto! Aí está a ideia de forma clara e simples como que a gente deve observar os artefatos tecnológicos. Eles são políticas em si mesmos. A sua construção, o seu design, a solução que busca alcançar, os produtos que é capaz de gerar, tudo isso é política. E para aprofundar ainda mais sua tese, Wiener afirma que existem dois modos de compreender e observar a tecnologia a partir dessa premissa. Primeiro, a tecnologia é política porque visa responder aos impasses de uma comunidade específica. E segundo, existem tecnologias inerentemente políticas. Vamos falar um pouquinho de cada uma delas. Para a primeira forma de enxergar os artefatos tecnológicos, Wiener cita o exemplo da altura dos viadutos de Long Island, em Nova York. Projetados pelo Robert Moses, esses viadutos possuem cerca de 2,5 metros de altura, impedindo a passagem de ônibus por debaixo deles. Um dos motivos investigados e apresentados por Wiener é de que Moses partia da ideia de que pessoas de classes mais baixas, e no caso dos Estados Unidos as pessoas negras, não pudessem transitar no centro de Nova York. Assim, os brancos, proprietários dos seus carros, conseguiriam transitar sem nenhum problema e os negros, usuários do transporte público, teriam dificuldades de acessar aquela parte da cidade. Mas tem um outro exemplo ainda que ele cita, que é a ideia de uma fábrica de ceifadores em Chicago, que passou a utilizar um certo tipo de maquinário que, no final das contas, custaria mais caro para produzir e produziria menos que utilizando mão de obra humana, mas foi aplicado na fábrica para impedir a organização de sindicatos dentro daquele tipo de indústria. Com isso, vamos ouvir o Wiener. Abre aspas. As pontes de Robert Moses, afinal, eram usadas para transportar automóveis de um lugar ao outro. As máquinas de McCormick eram usadas para fazer fundições de metal. Ambas as tecnologias, contudo, abarcavam propósitos que estavam muito além do seu uso imediato. Se para avaliar a tecnologia, a nossa linguagem política e moral inclui apenas categorias referentes às ferramentas e seus usos, ela não inclui alguma atenção aos significados dos designs e dos arranjos dos nossos artefatos. Então estaremos cegos a muito do que, na prática e intelectualmente, é crucial. Fecha aspas. O que é crucial, segundo as ideias até agora apresentadas, é essa ordem que a tecnologia implica. Um artefato tecnológico não é só um instrumento ou ferramenta voltado para uma solução. É como Wiener afirma, quase como um ato legislativo, por estabelecer um certo padrão, uma ordem, uma organização específica do espaço, dos humanos, dos não humanos e das instituições que convivem com aquele artefato. Precisamos revelar essa dimensão da tecnologia para que a gente possa, de forma mais consciente, decidir sobre os seus desenvolvimentos, bem como produzir inovações que estejam nos parâmetros que esperamos para a vida em sociedade. Que, aí no meu caso, é algo mais democrático, menos desigual e que tenta buscar e garantir uma diversidade. Bom, mas e a outra forma de perceber as tecnologias como inerentemente políticas? O que significa? E eu acho que essa é uma das partes mais profundas e importantes do texto. E aí, para apresentar o argumento do Wiener, ele resgata um texto do Engels, intitulado Sobre a Autoridade. Vou deixar na descrição também aqui. Nesse texto, resgata as ideias do Marx, do Capital, e também o do Platão, no seu livro A República. E aí ele vai juntar todas essas citações
e a tese que ele defende é que existem algumas inovações tecnológicas que exigem certo tipo de configuração social. A ideia que começa o texto, de uma energia nuclear, exige um sistema hierárquico, rígido, burocrático, autoritário, é retomada aqui, a partir da contribuição desses autores. No texto do Engels, ele afirma ser quase que intrínseca à vida moderna a questão da autoridade, em virtude do modelo tecnológico escolhido para realizar o desenvolvimento da Europa naquele contexto. Já o texto de Platão, o Wiener destaca a afirmação dele de que um navio em alto mar precisa da mão firme e segura de um capitão, e não poderia ficar entregue às decisões democráticas dos marinheiros. Ou seja, o navio, percebido enquanto tecnologia, implica em uma organização social específica. É política por si só. Wiener continua com seu argumento de forma sublime e profunda, e para conseguir dar conta da força e profundidade disso, eu escolhi citar literalmente o Wiener. Abre aspas. As evidências disponíveis tendem a mostrar que muitos sistemas tecnológicos complexos e sofisticados são, na verdade, altamente compatíveis com o controle administrativo centralizado e hierárquico. A questão intrigante, todavia, tem a ver como se esse padrão é ou não é, em qualquer sentido, uma exigência dos próprios sistemas, uma questão que não é estritamente empírica. Platão estava certo ao afirmar que um navio em alto mar precisa ser pilotado por uma mão forte e que isso apenas poderia ser feito por um único capitão em uma tripulação obediente? Chandler estava correto ao dizer que as propriedades de sistema de larga escala exigem um controle administrativo centralizado e hierárquico? Fecha aspas. A essência dessas questões colocadas pelo autor é: será mesmo que tal desenvolvimento tecnológico exige determinado tipo de organização social? Muito além de determinismo, realizar esse tipo de questionamento nos ajuda a pensar, como eu afirmei anteriormente, em como iremos tomar as rédeas do desenvolvimento tecnológico atual. Se voltarmos nos assuntos dos outros vídeos, será que os algoritmos exigem esse tipo de organização da internet? Será que os celulares precisam necessariamente nos transformar em mortos-vivos para que possam existir? Será que o digital precisa estar concentrado na mão de 5 empresas de tecnologia? Eu não tenho nenhuma dessas respostas, mas eu gosto de refletir incentivados pelas leituras que eu realizo. E eu convido a você a fazer o mesmo com esse vídeo. A gente fica por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!